Direito ao ponto. Bem, agora a gente abre espaço para um tema que faz parte da vida de todo mundo. A gente está sempre aqui recebendo do advogado, doutor Paulo Feitosa, para falar de direitos, de deveres, de situações do dia a dia que muitas vezes geram dúvidas para nós. E hoje vamos falar, então, de uma situação que muita gente vive e acaba achando normal. O telefone tocando o dia todo, mensagens sem parar, cobrança que tira até a paz de dentro de casa. Mas afinal, até onde a empresa pode cobrar uma dívida sem ultrapassar a lei, viu? Esse é o tema que a gente conversa hoje com o doutor Paulo Feitosa. Bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Daniel, e bom dia a você, nosso ouvinte aqui da Rádio Difusora, que nos prestigia aqui no quadro Direito ao Ponto. Daniel, cobrar ele pode. O que a lei proíbe é transformar a cobrança em perseguição. O CDC não protege o mal pagador, ele protege a dignidade do consumidor. Entendi, certo. Bem, doutor, ligações repetidas, então, podem gerar um dano moral? É muito comum, apesar de os consumidores não terem essa informação, é que essas ligações repetidas gerem dano moral. Quando a empresa liga várias vezes ao dia, por dias seguidos, atrapalhando o trabalho, o descanso, a rotina, ela ultrapassa o exercício regular de um direito. E aí vira um abuso de direito, um abuso da cobrança. Aí deixa de ser uma cobrança legítima e vira uma prática abusiva, com possibilidade de indenização. Entendi. Doutor, e explica pra gente, assim, localiza, onde é que isso tá na lei? E aqui, Daniel, a gente trabalha com direito. O direito fala sobre limite, responsabilidade, entre outras coisas. Lá no artigo 42 do CDC diz que na cobrança de uma dívida, o consumidor ele não pode ser exposto ao ridículo, nem submetido a constrangimento e muito menos ameaça. E o artigo 71, ele vai além, ele criminaliza a cobrança feita por meio de ameaça, coação, afirmação falsa, constrangimento ou interferência no trabalho, descanso e lazer. No meu trabalho, eu já recebi inúmeras vezes aquelas ligações automáticas por cobranças que às vezes não eram nem referentes ao meu CPF, mas o CPF de alguém que por alguma razão tinha o meu número como contato, ou ainda porque a minha linha já pertenceu a uma outra pessoa, ou ainda interferindo no meu lazer, no meu descanso, ligando no fim de semana. Tudo isso pode dar direito a uma indenização no futuro por danos morais. Entendi. Então pode ser crime, né, doutor? Como eu disse antes, o CDC ele foi além, e dependendo da forma de cobrança, pode sim. Se a empresa usa pressão excessiva, ameaça, liga de forma insistente, expõe o consumidor ou perturba a sua vida pessoal e profissional, a conduta pode sair da esfera civil e entrar na esfera criminal, conforme o artigo 71. Entendi. Doutor, então, para quem está nos ouvindo, já que isso pode ser crime, o que o consumidor pode fazer, né? Como é que deve agir? O que o consumidor tem que fazer para guardar? O que ele deve guardar como prova? O direito trabalha com provas. Então vamos lá. Tem que registrar as chamadas, os prints das mensagens, áudios, protocolos, nomes de atendentes e horários. O ideal é mostrar a repetição e o excesso. Uma ligação isolada dificilmente basta. O que caracteriza o abuso é o padrão insistente, invasivo e constrangedor. Entendi. E se a dívida existir mesmo assim, doutor? Eu costumo falar que, apesar de dever, o consumidor tem direitos. A empresa pode negativar, protestar, negociar ou cobrar judicialmente. O que ela não pode é humilhar, ameaçar e tirar a paz da pessoa. A dívida não suspende a dignidade. Pronto, tá bom, tá certo. Obrigado então mais uma vez, doutor Paulo Feitosa, aqui trazendo sempre pra gente essa orientação jurídica clara e direta. Mais uma vez, obrigado e bom dia. Daniel, muito obrigado pelo bate-papo e muito obrigado a você, nosso ouvinte, que nos prestigia. É um dos assuntos que eu mais comento sobre pessoas endividadas, sobre o consumidor estar em uma posição de desvantagem, em uma posição de vulnerabilidade. E é nesse momento em que os abusos ocorrem, e hoje são por meio de telemarketing, que ligam não só para o consumidor que está em dívida, mas como para familiares em alguns casos, ou ligam ainda para o trabalho do consumidor. Isso deixa de ser uma cobrança para se tornar uma violação à dignidade. E é isso que eu trouxe hoje. Lembranças que o consumidor, apesar de estar devendo, ele tem direitos. E a cobrança deve ser feita dentro da lei. Quando a cobrança vira perseguição, e aí pode gerar
uma indenização por dano moral e algo muito mais grave, que é um crime conforme o artigo 71. Queria agradecer você mais uma vez pela oportunidade e lembrar que as minhas redes sociais são @paulofeitosa com Z, se você quiser aprender um pouco mais de direito todo dia. Um forte abraço e Deus abençoe.